Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nós estamos iniciando agora a segunda parte da nossa série sobre fundamentos científicos da geografia física. Nós iremos tratar hoje sobre o método e objeto da geografia nas ideias e concepções do prussiano Karl Ritter. E para ter acesso à matéria dessa aula, basta entrar na nossa sala de aula virtual e lá você vai encontrar os textos já disponíveis para que você baixe, leia e analise. O texto da aula de hoje é sobre a geografia comparada de Karl Ritter, método e objeto da geografia científica. Então vá lá, baixe esse material e faça suas observações e participe dos nossos fóruns de discussão lá na nossa sala de aula virtual. Antes de pontuarmos as principais ideias de Karl Ritter, é interessante destacar aqui alguns aspectos de sua biografia. Bom, Karl Ritter, assim como Alexandre Van Humboldt, nasceu no Império Prussiano, especificamente em Berlim, em 1779. Ele nasceu na cidade de Quedlinburgo, que era uma cidade pertencente à Prússia, e juntamente, né, com demais cientistas da sua época, ele tinha uma formação bastante diversificada, certo? O Karl Ritter ele foi responsável pela fundação da Sociedade Geográfica de Berlim. Também foi ainda o primeiro professor de geografia regular da Universidade de Berlim, onde manteve a cátedra dessa disciplina, basicamente até o dia de sua morte. Ele era de família relativamente rica, desenvolveu algumas viagens e desenvolveu também, durante seu processo formativo enquanto cientista, alguns estudos sobre moral, física, química, estatística, história. Então, era um erudito. E a partir de seus estudos, ele começou a trabalhar no campo da análise de uma ciência mais comparativa. Então, isso é próprio da sua formação. Então, no campo da geografia, ele vai encontrar a sua perspectiva de análise metodológica e de objeto de interesse. Então, nós vamos agora destacar alguns pontos importantes do que veio a ser a geografia comparada de Karl Ritter, que vai ser considerado, juntamente com Alexandre Van Humboldt, como um pioneiro, um dos pioneiros da sistematização da geografia enquanto ciência. Também vai ser considerado, entre outros geógrafos, que vai desenvolver, a princípio, uma abordagem de geografia humana, certo? Então, as concepções dadas por Karl Ritter, suas propostas metodológicas para a geografia, vai definir, de fato, uma escola que vai se abranger ao nível, basicamente, de toda a Europa e também em outros países, principalmente Estados Unidos, que vai, no caso, na América, no continente americano, absorver mais as concepções de método, de objeto da geografia de Karl Ritter. Para muitos, o Karl Ritter vai exercer uma influência mais direta à geografia, à escola geográfica do século XX, mais do que o próprio Alexandre Van Humboldt. Certo? Então, argumenta-se que o peso de suas formulações científicas para a geografia vai ser determinante na análise de Friedrich Hazel. Isso aí nós temos uma comprovação, uma vez que ele trata sobre o desenvolvimento da geografia a partir das leis de crescimento do Estado, que é, de certa forma, uma referência, um tributo à geografia produzida
por Karl Ritter. Então ele faz referência a essa situação, uma vez que o próprio Friedrich Ratzel vai ser um dos grandes sistematizadores e, paralelo ao Vidal de Lablache, vai constituir, né, o peso de uma geografia alemã, certo? Que vai se prolongar, né, por mais tempo, como sendo uma geografia voltada para a análise, né, do crescimento, da influência dos governos ou dos estados na superfície terrestre, né, no desenvolvimento das políticas, por assim dizer. Então, enquanto pai da geopolítica, Friedrich Ratzel ele vai trazer aqui muito fortemente a influência dos estudos da geografia comparada de Karl Ritter para suas análises. Mas a influência ritteriana não vai, né, se limitar somente à geografia alemã, posterior à sua morte. Também a influência de Karl Ritter vai chegar, como o Pouclaval destaca, na geografia russa, que vai também articular suas propostas, certo? A partir de uma geografia comparada, muito influenciada, né, pelas ideias do Karl Ritter. Além de sua influência na geografia alemã, na geografia russa, nós temos aqui seus estudos sendo traduzidos também para o francês, como também para o inglês, no meados do século XIX. Então, isso mostra muito do alcance de sua produção nesses países. Então, nós temos aqui uma conclusão de que, no plano do pensamento alemão, as propostas ritterianas elas vão alimentar o debate metodológico da geografia, certo? No decorrer do século XIX e início do século XX também, certo? Isso aí demonstra que, mesmo contrapondo as suas ideias, as suas análises, elas vão estimular o debate metodológico da ciência, mais do que as que foram produzidas por Alexander von Humboldt. Outra característica que vai o diferenciar de Alexander von Humboldt é que, durante a sua produção científica, né, o Karl Ritter ele se dedica exclusivamente a desenvolver um método e objeto da geografia. E isso vai ser um diferencial porque, como nós observamos na aula passada, o Alexander von Humboldt ele tinha, na verdade, uma bifurcação em diversas áreas e se dedicou não somente a produzir geografia, como nós vimos, ele produziu conhecimentos voltados para a botânica, para a ecologia. Então, suas propostas metodológicas não ficou no âmbito da geografia, ao contrário de Karl Ritter, né, que o seu pensamento estava exclusivamente voltado para o desenvolvimento do método geográfico. Então, toda a sua produção intelectual está encaminhada e voltada para o desenvolvimento desse campo, né, disciplinar. Já que na página 162, eu gostaria de tratar um pouco sobre algumas concepções bastante peculiares da teoria de Karl Ritter, a partir da sua visão mais cosmológica, como também teológica, o que seria a questão do finalismo. Então, enquanto um luterano, o Karl Ritter ele vai trazer como estímulo à sua ciência, ao desenvolvimento do método geográfico, sua ideia acerca das concepções teleológicas, não teológicas, mas teleológicas, ou seja, das finalidades advindas de uma mente superior, de uma ordem superior. Segundo a sua concepção cristã e sua ideia sobre a história e a natureza, como também sobre a humanidade,
a sua postura intelectual era de entender que o objeto de toda a ciência seria aproximar o homem da divindade, através da observação e entendimento da forma de ser dessas obras criadas. Então, ele traz, assim como Louis Pasteur, assim como o próprio Isaac Newton, o seu estímulo cristão, religioso, para influenciar e determinar, de certa forma, o empenho e o rigor metodológico no estudo dos fenômenos naturais. Então, isso mostra que, apesar de ser homens religiosos, isso, de maneira alguma, os tornaram menos cientistas ou menos rigorosos, né, do que outros que provavelmente tinham uma concepção evolucionista do desenvolvimento, né, do planeta e dos eventos naturais. Então, ele trazia algumas concepções bastante interessantes, né, do fundamento teológico para as suas formulações científicas. Então, as suas proposições, ele tem uma essência, né, basicamente considerando os propósitos divinos, certo, na regência dos fenômenos naturais. Então vamos ver aqui mais algumas ideias sobre a sua perspectiva cristã, sobre a ordem da natureza. Então ele diz aqui, observe que, segundo Carl Ritter, o conhecimento é uno e cósmico. O homem possui assim também o desígnio divino, a possibilidade de conhecer a finalidade das coisas criadas e nela pela sua própria razão de ser. Então, a sua concepção cristã o levava a entender que todas as leis da natureza e todos os mistérios em volta desses processos, o próprio Deus munia o homem de intelectualidade para que ele viesse a conhecer o propósito, né, dessas obras e desses fenômenos que o rodeavam. Então, nós temos uma clara ideia da sua concepção e de sua valorização de uma linguagem mais teológica, de pano de fundo de sua teoria e de sua ciência. Isso aqui, mais uma vez, demonstra quanto o conhecimento estimulado pela curiosidade de conhecer e de descobrir as leis a partir, né, do entendimento de uma ordem superior, de maneira alguma torna esse conhecimento menos científico. Isso é muito importante, uma vez que o mito, que muitas vezes é implementado na academia, de que homens ou cientistas, né, por assim dizer, quando se vincula a uma concepção de ordem superior, torna a sua ciência enviesada, torna a sua ciência descreditada. E não foi isso que aconteceu em vários cientistas, em vários pais das ciências, desde o próprio Isaac Newton até o próprio Albert Einstein. Também acreditava numa ordem superior. Então, a exemplo, né, do panteão desses cientistas está o Carl Ritter, também sendo estimulado por uma concepção de teleologia ou de finalidade imposta por uma ordem divina sobre a natureza. Então, como afirma o próprio Carlos Robert Morais, de que a concepção religiosa
E Carl Ritter não veta a possibilidade, né, de uma análise mais rigorosa, racional, sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais. Justamente, como falamos anteriormente, toda essa concepção de casualidade, de visão da influência de um ordem superior sobre os fenômenos da natureza, estimulou, né, e fez com que ele fosse de sobremaneira rigoroso na formulação do objeto, como também do método da geografia. Então, uma vez que entender a natureza enquanto um desígnio divino, né, entendendo ele como uma finalidade do próprio Criador, isso fez com que a sua análise sobre as forças da natureza e como essas são determinantes nos arranjos de diferentes povos ao redor do planeta, levasse a geografia a um patamar superior do que há décadas atrás, né? Então ele avança nos estudos da geografia e traz o debate sobre o método e sobre o objeto, certo? De uma forma muito mais complexa, de uma forma muito mais interessante. Outras referências do pensamento de Carl Ritter acerca, né, dos fenômenos da natureza, ele destaca aqui também que o mundo sensível é visto como dotado de causalidades, ou seja, de finalidades. Isso mostra uma contraproposta ao que se desenvolvia na época em relação ao pensamento darwinista vigente também. Então, o que nós observamos nessa situação é que, quando nós falamos em casualidade e finalidade, nós temos ideia de que tudo que está ao nosso redor tem um propósito. Então, isso é contrário a uma visão evolucionista que necessariamente não advoga a existência de casualidade e de propósito naquilo que está criado, naquilo que foi, de certa forma, numa criação aleatória, espontânea. Mas aqui trata-se de uma visão, né, de uma finalidade divina das obras, dos fenômenos que podemos ver a olho nu. Certo? Então, a geografia para ele será a busca do sentido contido nesses arranjos ou sistemas, né, para ser mais fiéis à sua terminologia. Então, a sua terminologia trata muito mais de entender, né, o sentido específico de tais arranjos. Então, quando ele consegue encontrar a regularidade e as leis que regem essas conexões espaciais ou esses sistemas, ele está, em sua concepção, trazendo à tona o propósito divino, ou revelando a casualidade desse propósito divino. Então, para Carl Ritter, os lugares são portadores de uma finalidade imposta pela teleologia divina, ou seja, pelas finalidades de um Criador. E dessa forma, temos que, para Carl Ritter, de que a compreensão das leis da natureza e da história significa, portanto, compreender a finalidade divina, e a ela deve-se orientar a ação. Observe que ele começa e termina sua concepção filosófica trazendo sempre em destaque a finalidade divina, certo? E que nada que o rodeia foi produto de forças aleatórias e de uma criação espontânea, certo? Mas sim de uma finalidade e de um propósito, certo? E é a partir daí que deve se orientar a ação. Quando ele fala orientar a ação, é orientar o método,
orientar a rigorosidade de estudos dessas leis, né, que compreende essa finalidade divina. Vamos então aos detalhes do que seria o objeto e o método da geografia segundo Carl Ritter, certo? Então, ao contrário do Alexander von Humboldt, temos que as análises desenvolvidas por Carl Ritter, né, está dotado de um conteúdo normativo bastante claro, certo? Ele produz e desenvolve um caráter normativo e rigoroso que vai facilitar muito a análise e a interpretação do que seria a geografia, né? Então, nós temos a sua concepção e sua proposta metodológica pautada no que nós vamos conhecer como geografia comparada. Então, essa geografia comparada traz a ideia de que a geografia é uma ciência que ainda está em seu processo de desenvolvimento, certo? Em nenhum momento ele vai fechar o curso de uma análise metodológica, de um avanço e expansão de o que seria, né, o campo de interesse da disciplina, mas vai apresentar frente, né, a essas teorias que foram, ou esse conhecimento que foi acumulado ao longo da história, uma proposta de conhecimento, um caminho metodológico que vai sim dar mais rigorosidade aos conhecimentos que nós chamamos como conhecimento geográfico. Então, ele vai propor, como nós vamos analisar aqui, ele vai propor a dar ao conhecimento geográfico uma feição de ciência, certo? Então, segundo ou conforme os cânones da época. Então, os cânones da época, nós tínhamos aí, mais uma vez, fazemos referência às teorias, né, da física, fortemente difundida por Isaac Newton, né, como também as teorias darwinistas propostas por Charles Darwin, certo? Sobre a teoria geral da evolução das espécies. Então, esses são os cânones da época. Não somente, né, mas do ponto de vista, né, das teorias mais requisitadas, né, do ponto de vista de referência para o desenvolvimento de outras, essas duas eram as mais respeitadas e mais fortes, né, do ponto de vista dos cânones da época. Então, a ideia era fazer com que a geografia se tornasse a ciência, padronizando os conceitos, definindo o seu objeto, como também o seu universo de análise, ou seja, o seu campo de interesse. Então, isso faria com que a geografia delimitasse entre as demais ciências seu lugar, certo? Então, ia aproximar ela, né, de uma das ciências que estavam, né, como sendo as ciências por excelência, e nós temos a geografia comparada como sendo um esforço, né, para dar rigorosidade científica à geografia nessa época. Então, o projeto de geografia comparada, nesse sentido, vai identificar a geografia dentro de um compêndio, né, de geografia universal. Muito parecido com o que Alexander von Humboldt produziu, mas não necessariamente com a mesma, vamos dizer assim, característica metodológica, né? Ainda a geografia vai se tornar, dentro da concepção de método de Carl Ritter, da concepção de objeto, também proposto por ele, como uma ciência sintética e descritiva. Ela também vai ter uma carga muito pesada, né, dentro desses dois pilares. Então, nós temos o caráter normativo, né, da produção teórica do Carl Ritter, como qualquer outra teoria
ela não vai fechar e vai ter alguns problemas que vão ser observados posteriormente para a atualização de conceitos e a abrangência da própria disciplina, mas o caráter normativo, da produção teórica de Calheta faz com que alguns problemas, que foram, de certa forma, identificados em Humboldt pareça aqui com menos intensidade. Então, como a proposta do Carl Ritter foi trabalhar necessariamente com o método da geografia, ele não quis trabalhar nenhuma outra área, nenhum outro campo da ciência. Ele quis trazer rigorosidade e cientificidade à geografia. Então, isso faz com que muito que se deixou em aberto na geografia de Humboldt, nas suas formulações fosse mais trabalhadas e houvesse minimamente um avanço no que diz respeito à compreensão e à formulação de axiomas, que nós chamamos de caminhos irrefutáveis, de proposições metodológicas com mais rigorosidade, certo? Sobre determinado fenômeno. Então, essa seria uma das fortes características da geografia produzida por Carl Ritter. Então, avançando aqui na página 172, nós vamos conhecer também Carl Ritter as primeiras compartimentações da disciplina, certo? Em sua obra, ele diferencia o que é geografia comparada de uma geografia física, de uma geografia universal, e ele vai apontar outras variações de geografias especiais, por assim dizer, dedicadas ao estudo de outros fenômenos específicos da geografia. Então, Carl Ritter começa aqui a segmentar aqui alguns campos de análise da geografia, trazendo uma certa diversificação analítica. No entanto, ele tenta padronizar o método ainda dentro dessas variações, para que o geógrafo entenda o caminho comum ainda dentro dessas diferentes geografias. Aqui na página 173, nós temos aqui um outro olhar de Carl Ritter sobre a importância da geografia. Ele diz o seguinte, vou destacar aqui, ele vai dizer o seguinte, que vai deixar explícito que a importância de desenvolver uma geografia, ela, primeiramente, ela está relacionada à geografia dos produtos da natureza. Então, a importância de desenvolver a geografia está em conhecer que ela, de certa forma, ela vai trazer rigor metodológico a uma análise de produtos da natureza. Esses produtos da natureza, pessoal, necessariamente diz respeito aos fenômenos em que nós observamos. Então, aqui nós temos aqui uma concepção importante da geografia científica e principalmente de um campo de análise da geografia física ou da geografia voltada para fenômenos da natureza do que necessariamente para fenômenos dos arranjos dos povos na superfície terrestre. Então aqui ele começa, ou ele dá o pontapé inicial valorizando uma geografia enquanto ciência da natureza. Isso não significa que ele não vá levar em consideração a influência desses produtos da natureza, desses fenômenos, como sendo algo que vai influenciar a distribuição dos povos na superfície terrestre. Nós veremos adiante que ele vai também trazer muito claramente essa influência. Então ele diz assim, essa divisão da geografia especial estudaria os produtos da natureza, certo? Então, ou os produtos da Terra, considerando as suas extensões, modalidades, quantidades, qualidades, nos diversos lugares e povos. Então, quando ele fala aqui
inclui lugares e povos, e data, vamos dizer assim, uma certa característica, ou cunha uma certa característica de geografia humana, ele faz, sim, menção, aqui de forma muito sutil, à influência, né, desses fenômenos naturais sobre os povos. Então, isso aí, considerando a relação ao conjunto do sistema terrestre. Então, temos aqui uma sutileza expressa por Carl Ritter e um caminho voltado para o estímulo da influência desse espaço nos diferentes povos, certo? Mais à frente ele vai reconhecer que a geografia física seria uma síntese de alguns estudos da geografia especial, porém com uma tônica marcadamente taxonômica. E quando nós observamos o uso da terminologia, né, taxonomia, ou taxonomia, nós observamos que ele traz muito do método da biologia, no caso, né, das ciências, na época, né, das ciências naturais, para a geografia, no sentido de entender que a disciplina também faz parte de um processo científico de identificação e classificação de seres vivos. A geografia ela faz parte dessas ciências de classificação de grupos e características comuns na superfície terrestre. Então, quando nós falamos em taxonomia ou caráter, né, taxonômico, nós fazemos referência a um método de classificação. Vamos aqui adiante. Então, uma outra análise de Carl Ritter. Vamos lá. Temos aqui que é interessante também destacar que, apesar de Ritter colocar a sua proposta fora do rótulo explicitamente empregado por Alexandre Van Humboldt, né, ele traz a sua proposta metodológica fora do campo da geografia física ou descritiva física da Terra e concebe a produção, né, desse autor como análogo à sua, ou seja, ele coloca sua produção paralela à de Alexandre Van Humboldt, isso pelo fato, né, de ele querer trazer uma pegada mais singular da sua análise. Então, ele traz a sua geografia como sendo uma produção, né, paralela ou análoga. E isso, né, nós vimos quando ele fundamenta as bases do que nós chamamos de uma geografia comparada moderna. Então, em sua concepção, em seu entendimento sobre a geografia humboldtiana, ele destacava que se tratava de uma geografia física. Seria uma apresentação da superfície da Terra, vista enquanto local de manifestações de fenômenos naturais variados estudados por ciências sistemáticas específicas. Então, para ele, a geografia física estudaria os efeitos de uma causalidade que lhe é exterior, sendo nesse sentido tributário das ciências naturais e alguns ramos da geografia especial. Então, para ele, era um ramo da geografia que tinha por interesse compor ou formar, desenvolver um quadro físico do globo, né? Considerando aí as forças naturais. Aí, que forças essas? Aí tem a química, a física, a biologia. Isso não significa que o Carl Ritter menosprezava a geografia física de Alexandre Van Humboldt. Então ele apenas vai tentar diferenciar e atribuir à geografia física
horizonte de análise de preocupações mais limitados que a geografia comparada. Então é isso que ele está fazendo. Ele não está menosprezando, ele está dizendo que, olha, a geografia produzida pelo Alexander von Humboldt, ela se limita a estudar a casualidade, né, dos fenômenos do planeta Terra, tributária, né, basicamente de uma geografia especial, composta por diferentes especialidades, né, química, física e biologia, e vai dizer que a geografia comparada abre para a geografia como ciência o que ele vai chamar de novo domínio, né, de análise. No caso, ele vai trabalhar a sua proposição metodológica para chegar ao que ele vai considerar como geografia universal, ou seja, a proposta de tornar seu método universal. Isso identifica, né, basicamente, que ele vai, de certa forma, avaliar como uma perspectiva limitada, o que foi produzido por Alexander von Humboldt, em relação à descrição dos quadros físicos da superfície terrestre. Segundo o Antônio Carlos de Hopkins Moraes, para fazermos uma diferenciação clara do que seria uma geografia física, uma geografia comparada, nós temos que ir no campo filosófico, entender como ambos concediam a ideia de natureza e a ideia de terra. Então, para nós entendermos a diferenciação básica do que seria uma geografia física, uma geografia comparada, nós temos que entender essas concepções, né, trazidas por esses dois autores. Então, segundo essa diferenciação filosófica de uma geografia física, de uma geografia comparada, nós temos que a Terra seria a manifestação de inúmeras forças, certo? Então, quando falamos em Terra, nós falamos de um campo, segundo Carl Ritter, de interesse da geografia física. Então, a geografia física ela estava interessada a entender, né, a manifestação de inúmeras forças e elementos da natureza, governados por harmonia própria, certo? Então, ele identifica o campo de interesse da geografia física como sendo a natureza. Então, vamos entender um pouco mais dessa diferenciação. Só refazendo aqui a análise, importante destacar novamente, né, e atualizar aqui a informação de que a Terra seria o campo de estudo da geografia comparada de Carl Ritter. Só refazendo, certo? Ao fazermos a diferenciação entre natureza e Terra, identifica-se que a Terra seria o campo de estudos da geografia comparada de Carl Ritter e a natureza seria o campo de estudo de interesse da geografia física, certo? Então, nós iremos aqui voltar a entender aqui, né, a diferenciação a partir desses dois campos distintos. Então, vamos lá. Então, a ideia de Terra, enquanto campo de conhecimento da geografia comparada, seria, segundo Carl Ritter, aqui uma entidade, certo? Com a causalidade própria e que teria, sim, um estatuto, né, de objeto diferente da geografia física. Então, daí nós temos a ideia de que, na concepção de Ritter, a geografia física estudaria as manifestações das forças da natureza na Terra, enquanto a geografia comparada, certo, estudaria basicamente a casualidade própria da Terra. Uma coisa é você estudar
as manifestações da força da natureza, certo? Como era o objeto da geografia física. Então, temos aqui a geografia física do ponto de vista, né, das concepções mais filosóficas, estudando as forças da natureza na Terra, e a geografia comparada de Carl Ritter, estudando, certo? Você aplicando a entender o que? A causalidade própria da Terra, ou seja, a ordem que governa os fatos, né, na superfície da Terra. Daí buscaria as leis telúricas, as leis que regem o planeta Terra. Então, aqui estão os fundamentos de uma geografia geral. Observa-se que, ao delimitar, né, analiticamente o campo da geografia física, manifestação das forças da natureza, e a geografia comparada aos fatos, né, que governam esses fenômenos na superfície terrestre, ele amplia a visão da geografia comparada em relação à geografia física. Portanto, como observamos, a geografia física é posta nas ideias de Carl Ritter como sendo uma análise preliminar da geografia comparada, como uma ordenação sintetizada das manifestações das leis da natureza na superfície da Terra. Então, necessária para se chegar a compreender o que a ordem que rege tais manifestações, que rege e une tais manifestações. Então, a geografia comparada seria o que? Segundo Carl Ritter, seria claramente uma ciência preocupada também com as relações, certo? Então, da mesma forma em que o método da geografia, por exemplo, na visão de Alexandre Van Humboldt, traz à tona a ideia das relações entre fenômenos, aqui a geografia comparada de Carl Ritter vai também trazer à tona a ideia de entender as relações. Não no caso da geografia física, que é entender as manifestações, as relações das manifestações das forças da natureza na Terra, mas sim entender as relações que advêm especificamente, né, da causalidade própria da Terra, ou dos fatos que governam a superfície terrestre. Então, uma coisa, por exemplo, é você estudar especificamente como determinadas espécies de vegetações, de plantas estão, como nós mostramos na aula passada, distribuídas de forma diferenciada, do topo do vulcão até a sua base, considerando as temperaturas, considerando a topologia do terreno, considerando as condições climáticas, meteorológicas de relevo. Isso é estudo das manifestações específicas de um determinado local. No caso, a geografia comparada iria estudar escalas maiores desses fenômenos, certo? Continentes, regiões, ia ser uma geografia comparada, certo? Mas sempre trazendo à tona, isso é importante, entender que esse é um elemento que une, certo? A geografia comparada de Carl Ritter e a geografia física de Alexandre Van Humboldt, que é a ideia ou a preocupação de transformar, né, ou de elaborar o método da geografia como um método que tenta explicar as conexões, as interações, as relações, certo, de determinados fenômenos na superfície terrestre. Reafirmando, né, o que Carl Ritter reconhece, né, ser uma geografia mais abrangente, no que diz respeito à comparação da geografia comparada, vamos dizer assim, à geografia física, ele destaca ainda, né, ao aumentar e defender os horizontes de sua análise,
ele vai também traçar algumas considerações, né? Dizer o seguinte, ó, as obras da geografia têm se limitado até aqui a descrever as partes. Isso aqui fazendo uma clara referência à geografia física de Alexandre Van Humboldt. Contentando-se em descrever e classificar sumariamente as diferentes partes do todo. Para ele, a geografia não tinha o que avançado, não tinha tratado das relações e das leis gerais. Na sua visão, sendo estas as únicas capazes de fazer dela uma ciência e de lhe oferecer sua unidade. Sem a ideia de compreensão das relações ou da ordem geral dos fenômenos na superfície terrestre, o Carl Ritter não identificava, né, que a geografia poderia avançar sem a ideia de leis gerais, porque a geografia física, no máximo, ela considerou os fenômenos locais, as relações locais desse fenômeno. Então, para ele, a geografia teria que aumentar a escala de sua análise. Então, as leis e as regularidades dos fenômenos só poderiam ser alcançados, né, quando esse método oferecesse um caminho de análise para entender as leis universais de conexão desses fenômenos. Então, vê-se a ideia da geografia comparada como um corolário dessa disciplina, certo? Que, no caso, vai propor dar uma unidade e sentido, né, a todas as abordagens de investigação geográfica. Então, ele vai fazer isso ao tematizar em si a harmonia telúrica, que a tudo engloba na superfície do planeta. Então, observe que ele amplia a escala da análise e temos aqui que na concepção ritteriana o conhecimento geográfico seria formado de diferentes abordagens, certo? Seria correspondentes a diferentes interesses, métodos, níveis de tratamento e universo de análise, certo? Segundo ele, ampliando, né, essas diferentes abordagens, poderíamos encontrar, né, uma unificação, entendeu? Que a complementariedade dessas análises unificaria, certo? E iria individualizar a disciplina, considerando, né, a análise pelo parâmetro terrestre de todas as suas preocupações. Observe que nós temos uma abordagem de análise, né, que vai, portanto, oscilar entre uma escala local e uma escala global. É isso que nós vemos em uma concepção de geografia física por Alexandre Van Humboldt e uma concepção de geografia comparada por Carl Ritter. Então, considerando a discussão de Alexandre Van Humboldt, entendemos que sua geografia ela vai ser desenvolvida, né, prioritariamente no campo da geografia geral comparada. Então, temos aqui o termo geral e comparada, certo? Da geografia proposta por Carl Ritter, e vamos entender o que seria, certo? Esses dois qualitativos propostos, né, no plano da análise aqui de Carl Ritter. Então, considerando a geografia geral e comparada, ela é geral, certo? Ela vai ser geral, não pelo esforço, né, de tentar compreender tudo, mas porque sem considerar um só objeto específico, né,
esta empenha, no caso, a sua geografia geral, em explorar com a mesma atenção cada parte da Terra e cada uma de suas formas, imbricadas no líquido e no sólido, no lugar longínquo ou no solo pátrio. Ou seja, a Terra é um povo agricultor ou um deserto. Então, para ele, a geografia geral, no sentido de ser geografia geral, não é porque ela quer abarcar tudo, mas é porque ela vai dar atenção a cada parte da Terra e a cada uma de suas formas, certo? Considerando ele que é só discutido os tipos básicos das formações essenciais da natureza, que se pode chegar a um sistema natural, certo? Mas por que, além de geral, a sua geografia vai ser geral e comparada? Então, qual é o sentido do termo comparado? Ele vai explicar. Comparada no sentido, certo? De quê? Comparada no sentido de outras ciências, que já se constituíram como disciplinas instrutivas. Pensamos aqui especificamente na anatomia comparada. Então, aqui nós temos que essa geografia, por sua vez, vai ser subdividida em 3 grandes campos de estudos, certo? Quais seriam esses 3 campos de estudo? Então, o primeiro campo de estudo seria as formas sólidas dos continentes, certo? Continente europeu, sul-americano, africano, asiático, então formas sólidas ou continentes. O segundo campo seria as formas fluidas, os elementos, certo? Nós temos aí a perspectiva de entendimento de diferentes reinos, certo? Que vai se bifurcar desde o estudo de um rio, de um lago, certo? De uma bacia hidrográfica e assim por diante. Então, temos aqui os corpos dos 3 reinos da natureza, como sendo o campo também de análise dessa geografia geral e comparada. Especificamente nesse último campo, a figura do homem, né? No caso dos corpos dos 3 reinos da natureza, certo? O homem vai ganhar uma certa importância na ideia, né, de geografia geral comparada de Carl Ritter. Então, temos aqui a sua ideia de que o homem ele vai, no caso, perpassar os 3 reinos da natureza, certo? Como um fio condutor, e a história humana é a finalidade mesma do modo existente, certo? Então, a humanidade, em sua concepção filosófica, teológica, seria a finalidade, basicamente, de toda essa natureza. Tudo é em função, e toda essa organização é em função da cultura dos povos na superfície terrestre. Então, a análise desses 3 campos propiciaria a compreensão da harmonia das leis que regem a superfície terrestre. Observe, isso é muito importante. A análise desses 3 reinos, certo? Ou desses 3 campos, iria levar a geografia a compreender a harmonia das leis que regem a superfície terrestre, uma vez que como basicamente, os continentes estão interligados, certo? Com as formas fluidas, está interligado com os 3 reinos de natureza, como isso vai influenciar a organização do homem na superfície terrestre. Quando nós observamos esse caminho, né, metodológico e de objeto do próprio Carl Ritter, nós entendemos que é a sua compreensão
né, de como se chegar a entender as leis que regem essa superfície, né? Então, o objeto primeiro da investigação geográfica, portanto, é a Terra, né? Então, é a perspectiva telúrica que especifica a análise geográfica. Então, segundo Carl Ritter, mais uma vez, diferentemente da geografia física de Alexander von Humboldt, que estudava a natureza, certo? As leis de conexão da natureza, Carl Ritter vai trazer a ideia de entender as leis de conexão da Terra, ampliando a escala de análise. Então, seria a Terra, portanto, aqui, o objeto de estudo a ser aprendida, né, como o primeiro teatro dos acontecimentos naturais. Então, os monumentos que a natureza aí edificou e seus símbolos misteriosos devem ser observados e descritos, né? Então, a partir de uma ordem geral é que nós poderíamos identificar o quê? As conexões da natureza, de eventos mais locais, e descrevê-los, né? Descrevê-los de formas a classificar e a diferenciar, né, seus principais caracteres. Então, a Terra, né, ela vai interessar também não somente como lugar de manifestação dessas forças da natureza, mas também como morada do homem, certo? O teatro da história. Porque, para ele, o homem é aquilo que a natureza conhece de maior. Então, o homem, ele atravessa, como nós falamos, os reinos mineral, vegetal e animal, certo? Basicamente, seria essa ideia que nós vimos anteriormente de Carl Ritter. Quando nós falamos aqui, os três corpos do reino da natureza, certo? Vamos lá, os três corpos do reino da natureza. Basicamente, ele estava fazendo referência ao quê? Ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. O homem, ele atravessa esses três reinos. Ele é o fio condutor e aparece na finalidade de cada forma principal. Então, ele é o espelho da natureza. Quando fala que o homem é espelho da natureza, essa afirmação aqui muito interessante, certo? Ele é o fio condutor, aparece como finalidade, cada forma principal, como espelho da natureza. Essa expressão espelho da natureza, muitos vão identificar aqui como o homem sendo o produto da natureza, ou seja, dos recursos em que ele faz jus, dos recursos em que ele consegue acessar. Então, as civilizações, por assim dizer, a distribuição dos povos na superfície terrestre vai ser, de fato, influenciada por uma ordem telúrica, por leis de conexão desses fenômenos. A partir de então, nós teremos uma clara influência das perspectivas ritterianas no que nós vamos conhecer posteriormente como a escola de Friedrich Hatzel, certo? Sobre as leis de criação ou de expansão do Estado. Então, temos aqui as primeiras ideias, né, que vai anteceder a Friedrich Hatzel. Então, temos assim o homem pela fundamentação teológica já apresentada, um elemento essencial na investigação, pois encarna na perspectiva ritteriana o papel nítido do sujeito da natureza.
Então, este propósito antropocêntrico da geografia de Ritter é bastante enfatizado por Rachon, que diz, né, os outros sábios do século XVIII observaram que pertencia à esfera da geografia o estudo da Terra como lugar de habitação do homem. Aí temos aí, né, desde o começo do século seguinte, Ritter referiu-se, entre outros, à superfície da Terra como âmbito da geografia. Tá certo? Então, nós temos aqui a ideia que ele acrescenta a Terra enquanto morada do homem, certo? Então, conforme Carl Ritter expressava, né, o objeto da geografia consiste em dar a conhecer ao homem o cenário onde transcorre sua atividade. Então, estamos caminhando aqui para as últimas considerações sobre objeto e método da geografia comparada de Carl Ritter. Então, vamos lá. A ideia de conjunto ou sistemas. Então, era muito forte na análise, né, das leis que regia a ordem, né, da Terra, ontológica da Terra. Então, perspectiva de conjunto de sistemas é importante. É uma importante categoria trazida nas discussões da proposta ritteriana. Então, de acordo com o mesmo, a sua visão ontológica entende que a Terra é um sistema específico de fenômenos. Então, é um corpo físico constituído e animado por forças naturais. Então, vamos ampliar aqui. Então, ele fala, é um planeta distinto com uma ordem característica. A Terra apresenta no real como um todo e a totalidade do sistema terrestre. Aqui nós temos as primeiras concepções do que nós chamamos hoje de geossistemas. Então, no caso, enquanto um sistema específico, um conjunto de sistemas, nós temos a Terra, ela é um sistema diversificado de fenômenos, certo? Aqui, obviamente, ele não faz menção clara aos geossistemas, como a atmosfera, a hidrosfera, né, a litosfera, mas aqui ele lança as bases para o entendimento dos sistemas terrestres, né, que é uma diversificação de fenômenos, que interagem entre si, certo? Então, o conhecimento das leis que regem essa harmonia telúrica. Hoje, nós poderíamos dizer que as leis que regem essa ordem telúrica, hoje, é especificamente produzido o que nós chamamos das teorias dos sistemas ou dos geossistemas geográficos, que é o peso da geografia hoje, certo? Nós conhecemos a relação, né, dos ciclos da chuva, o ciclo das rochas. Então, as conexões que existem entre os sistemas climáticos e os sistemas geomorfológicos é um exemplo, né, do que o Carl Ritter entendeu como sendo o objeto da geografia, certo? A relação entre esses sistemas terrestres. As leis, por sua vez, vai determinar a conexão, né, desses ciclos. Então, temos aqui o conhecimento das leis e o objeto último da geografia ritteriana, certo? Então, temos a unidade dessa totalidade. Então, o geossistema, o estudo do geossistema é justamente um exercício, né, de sistematização, de entender não somente uma geografia física de Humboldt, mas também uma geografia comparada universal de Carl Ritter. Então, temos aqui a compreensão de uma totalidade maior, que é a Terra, visão ontológica da Terra. Mais uma vez, nós vamos destacar aqui a ideia da geografia como sendo, né, considerada para Carl Ritter uma ciência das relações espaciais desses fenômenos. Então aqui ele vai trazer
uma gama de conhecimentos específicos também para transformar e definir, vamos dizer assim, o axioma cronológico do objeto geográfico, que seria a ideia de leis que regem as conexões da superfície terrestre em escala global. Aqui na página 180, nós destacamos que Carl Ritter considerava, né, parte fundamental da ciência geográfica o exame da influência que o ambiente físico exerce sobre o mundo inorgânico, como sobre os organismos vivos. Aí, entre eles, nós temos o reino animal, certo? E o reino vegetal. Então, sobre a evolução e o desenvolvimento dos indivíduos e povos. Então, mais uma clara evidência de que a sua geografia geral comparada, ela vai considerar a influência do meio físico sobre o mundo inorgânico. Por exemplo, nós temos aqui a relação entre fenômenos geomorfológicos com o clima, no caso, como falamos anteriormente, do ciclo das rochas, o mundo inorgânico. Então, essa influência entre o meio físico com o mundo inorgânico, também influenciando aqui os organismos vivos, aí nós temos vários campos da geografia sendo aqui referenciados, entendeu? Aí nós temos a biogeografia, está sendo aqui reafirmada, uma vez que a distribuição das espécies leva em consideração a influência dos ambientes físicos, né? Como, por exemplo, uma bacia hidrográfica, um deserto, uma determinada vegetação. Isso vai influenciar os organismos vivos no sentido de sua distribuição, capacidade de recursos para que essa população venha aumentar, uma vez que também a escassez de alimento faz com que essa população reduza drasticamente. Também isso vai determinar, pelo menos do ponto de vista, né, do que se conhecia na época, a distribuição dos povos. Observe que os recursos naturais analisados na perspectiva ritteriana seria fator determinante para a distribuição dos povos e civilizações na superfície terrestre. E até o momento foi, considerando, né, que posteriormente vai haver uma análise mais minuciosa sobre a evolução tecnológica a partir da Revolução Industrial, que vai trazer uma nova tônica no debate sobre essa influência dos meios sobre o homem, uma vez que vários países vão conseguir superar a adversidade do meio natural, do meio físico, como, por exemplo, viver em desertos, como, por exemplo, viver em regiões, né, com escassez de alimentos, através, né, das relações comerciais, como, por exemplo, o Japão, que basicamente não tem áreas agricultáveis, por sua vez, fabrica tecnologia, vai exportar e trocar tecnologia por commodities. Então, toda essa análise de Carl Ritter é própria da sua época. Obviamente que ele não estava lendo o avanço que estaria por vir. E isso vai, de certa forma, né, limitar a sua análise, considerando, né, que haveria outros momentos em que iria refutar a capacidade de influência desse meio sobre vários países e várias civilizações. Vemos também que a relação homem-natureza ela vai ser proposta ou recebe, né, relevo na geografia ritteriana, ainda que trabalhada com mais força, né, em geógrafos como Friedrich Hatzel e o próprio Vidal de Lablache, mas começa aqui as primeiras discussões dessa relação homem-natureza. Então, resumindo
aqui o objeto da geografia em Carl Ritter, nós temos que, para a geografia, seria, segundo suas formulações, o campo de interesse da disciplina, a busca da ordem que rege o todo terrestre, enquanto ser singular da realidade, constituído do entrecruzamento de fenômenos da natureza. Então, isso aqui, pessoal, é uma descrição muito exata do que é a geografia geral comparada de Carl Ritter, certo? A busca da ordem que rege o todo terrestre. A geografia física, ela, mais uma vez, ela limitava-se, segundo a sua concepção, a uma análise dos fenômenos, certo, locais da natureza, enquanto sua geografia geral comparada vai avançar, aumentando a escala de análise, compreendendo um todo terrestre através do entrecruzamento dos fenômenos da natureza, ou seja, das leis de conexão, de inter-relação, certo? Em termos de método, vamos identificar aqui, deixa eu só aumentar mais aqui vamos lá, em termos de método, Ritter defende que especificamente aquele a qual a geografia fará uso seria o método redutor, ou método das conexões, o único capacitado para definir as individualidades do planeta Terra, dessa ordem da superfície terrestre. Certo? Então, temos aqui a perspectiva de entendimento da unidade da superfície terrestre através, né, do método redutor, ou das conexões, das ligações, dessas interações, certo? Que são encontradas ou são identificadas como leis, como corolários científicos de sua teoria. Então, descrevendo um método redutor, Carl Ritter destaca, né, que o caminho para a análise, ou o progresso para o entendimento dessa ordem telúrica seria a investigação que baseava-se na passagem do mais simples para o mais complexo, de uma análise mais simplória, elementar, para uma análise mais rebuscada. Então, temos aqui de cada um dos lados, ao centro ou à unidade, né, começando pela regra para depois enfrentar as exceções, certo? Então, temos aqui que ele estava abrindo em todas as direções nas relações do espaço. Então, quando você analisa um fenômeno, do mais simples para o mais complexo, observando de cada um dos lados ao centro ou à unidade, começando sempre pela regra para entender as exceções desses fenômenos, certo? Então, temos uma primeira explicação proposta por Hatzel, ou segundo o Ritter. Mais à frente, nós teremos a segunda perspectiva da sua teoria, seria o de agrupamento do igual ao similar. Aqui ele promove as primeiras noções de geografia regional. Observe que você fazer o agrupamento do igual ao similar, você está particularizando ou tornando a visão singular dessa paisagem em torno ou comparando com outras áreas do planeta. Então, temos aqui a divisão entre a magnitude extensiva de cada fenômeno, a sua extensão e manifestação territorial, certo? Então, a compreensão, né, da distinção entre esses fenômenos estão, né, espalhados na superfície terrestre, daria justamente em função
não somente do método redutor de entendimento das conexões, certo? Mas também do agrupamento, começa do igual para o singular. Para isso você faz jus, identificando formas menos complexas para formas mais complexas. Então, através disso, nós conseguiríamos, né, segundo o Carl Ritter, entender e acelerar a subordinação necessária da matéria à lei geral. Certo? Então, ele defende que tal estudo é primordial para a geografia e para realizá-lo se deve buscar arsenal da geometria. Então, quando ele fala sobre a ideia de agrupamento do igual ao similar, ele vai fazer menção ou ele vai se valer do arsenal da geometria para o entendimento desses agrupamentos. Então, vamos mostrar aqui algumas imagens que evidenciam o método riteriano na sua produção de cartografia. Então, esse mapa aqui de 1864, nós vamos conhecer como Carl Ritter trabalhou a formulação geral do seu método, fazendo jus ao arsenal da geometria, certo? Aqui ele trabalha nesse mapa a ideia do referencial das figuras geométricas para entender as formas espaciais ou as formas plásticas dos espaços. Então ele faz esse estudo fundamentais dos espaços terrestres, desenvolvendo algumas categorias, né? Ou, vamos dizer assim, a relação dos arquétipos entre as variações das características espaciais. Então ele faz um regrupamento de figuras, como vocês podem ver aqui, e suas divisões qualitativas e quantitativas, certo? Aqui ele vai fazer uma comparação entre Espanha e Portugal, certo? Aqui ele vai fazer a comparação aqui geométrica desse espaço em Turquia e Grécia, certo? Vai levar em consideração aqui a Europa, a Rússia, até chegar numa escala menor. Então aqui ele faz uma série de observações considerando o método das relações características e dividindo, né, ou reagrupando figuras geométricas das subdivisões terrestres, considerando a comparação, né, entre diferentes países. Aqui nós temos o relevo específico, né, em que vai ser delimitado, né, dentro de um quadrante aqui, em diferentes escalas. O título do mapa, como vocês podem ver aqui, significa que está em alemão, tem como significado a Suíça mostrada para comparação com outros países. Então, esse aqui é o título desse mapa de Alexander von Humboldt, no caso de Carl Ritter, né? Aqui nós temos a ideia de como o Carl Ritter trabalha a sua perspectiva de método. Esse mapa está no David Maps, você pode acessar, eu posso deixar o link lá na sala de aula para que você analise um pouco de como ele fez essas subdivisões, certo? E daqui você tem uma visualização mais específica, certo? Do que seria o método de Alexander von Humboldt. Temos outras referências aqui a ser destacadas. Deixa eu só tirar aqui. Observe que ele faz um agrupamento específico de cada país. Grupo 1, grupo 2, certo? Ele vai subdividindo. E aqui, essa geografia, ela vai ser uma geografia que vai estabelecer
análise, por exemplo, de variados aspectos físicos desses países. Veja só que interessante, nessa legenda aqui, ele faz a descrição de recursos físicos, certo? Identificação de cidade e recursos físicos. Aqui ele vai fazer menção sobre a temperatura média anual desses países, fazendo essas comparações. Ele vai considerar aqui também variáveis meteorológicas, certo? Como correntes polares. Ele vai estações de calor, estações periódicas, né, em determinados países. Ele vai fazer a referência também a alguns minérios aqui que são possíveis de serem constatados nesses países, por exemplo, como cobre, carvão, prata, certo? Então, sua geografia comparada também mostra como esses recursos naturais e esses elementos, né, meteorológicos, como no caso das estações e correntes oceânicas também, vai influenciar esses quadrantes geométricos produzidos por ele, essas cartografias do século XIX. É bem interessante ver como ele trabalhou suas questões de métodos na elaboração desses mapas. Olha aqui uma visão mais geral do mapa produzido por Carl Ritter, certo? Que você vai ter as figuras geométricas ou reagrupamento das figuras. E aqui você terá aqui terá as figuras geométricas à esquerda, aqui o reagrupamento dessas figuras, e aqui terá a descrição dos elementos físicos, para de fato entender aqui a ordem telúrica basicamente de continentes europeu, né, do continente europeu e dos países que estão sendo priorizados em sua análise nesse mapa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Leia a apostila, analise os pontos destacados nessa aula e desenvolva as atividades que estarão postadas lá no Google Classroom. Até mais e até a próxima aula.